O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça entender que todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Oh, meus queridos, este Evangelho de hoje, curtinho, né? Mas rico demais. Como é rico este Evangelho. Nós precisamos ter por parte de Jesus como verdadeiros irmãos para Ele, como verdadeiro pai, como verdadeira mãe, quando nós fazemos a vontade do Pai que está nos céus. É assim que nós seremos reconhecidos como mãe, como filhos de Deus, como irmãos de Jesus. Olha, os nossos irmãos de outras denominações religiosas ficam dizendo, né, que Maria teve outros filhos, que Maria teve outros irmãos, né, que Jesus teve outros irmãos, mas a palavra aqui deixa bem claro, né, que os irmãos de Jesus, que a mãe de Jesus, somos cada um de nós que nos colocamos a serviço, que fazemos a vontade do Pai. Hoje é um dia especialíssimo para a nossa comunidade, porque hoje nós celebramos a nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, aqui no bairro Espírito Santo, na paróquia Senhor Bom Jesus, em Divinópolis. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, a primeira manifestação de Nossa Senhora em toda a história da humanidade, sua manifestação se deu no Monte Carmelo, que fica lá na Galileia, quando o profeta Elias rezava, depois de uma seca ali de 3 anos e meio, terrível seca em todo Israel. Enquanto ele rezava e pedia a Deus que ajudasse seu povo, ele viu uma nuvenzinha do tamanho de uma palma da mão. Quando viu a nuvenzinha lá no alto, então disse ao rei: A chuva vai cair e salvar o povo de toda a miséria enfrentada. Aquela nuvem significava Nossa Senhora, que só não trouxe a chuva, como também a chuva de graças de nossa redenção, que é exatamente Jesus Cristo, que mais tarde viria através do seu ventre virginal. Segundo a tradição, os discípulos de Santo Elias fundaram uma congregação no próprio Monte Carmelo para homenagear a mãe do Messias, que ainda não tinha chegado, não é? Que ainda não tinha, vamos dizer assim, fecundado o ventre de Maria. A tradição diz que no dia de Pentecostes, os membros da congregação abraçaram a fé cristã, mesmo diante de muitas dificuldades, como que eles enfrentaram muitas dificuldades. E aí então eles constroem lá no Monte Carmelo
um santuário à Virgem Maria. Olha que nome bonito, o santuário, o primeiro santuário dedicado à Nossa Senhora. Irmãos da bem-aventurada Maria do Monte Carmelo. Olha que em 1225, Simão Stock tornou-se carmelita e no ano seguinte viajou para Roma e pediu ao Papa aprovação oficial para aquele mosteiro. Quando Nossa Senhora apareceu ao Papa Honório III em 1226, ele então aprovou a Ordem do Carmo. Como os carmelitas sofreram terríveis perseguições, os assolavam, sabe? Como que eles foram perseguidos. Mas a Virgem Santíssima sempre teve um carinho assim bem especial pela primeira ordem erigida em seu louvor. Em 1251, quando Simão Stock já era o superior da congregação da ordem, enquanto rezava, apareceu diante dele Maria Santíssima, rodeada de uma multidão de anjos, trazendo na mão o escapulário, e disse a Simão: meu filho, eis aqui o meu escapulário, ele será o distintivo da minha ordem, aceita-o como garantia de privilégios que eu alcancei para ti e para todos os membros da Ordem do Carmo. E acrescentou: todo aquele que morrer revestido deste santo escapulário não arderá nas chamas do inferno. Este hábito é sinal de salvação, segurança, sinal de paz, aliança eterna comigo. Olha, meus queridos, esta devoção se espalhou rapidamente entre os homens humildes, entre os camponeses, até mesmo entre os cardeais e bispos. Lá em 1314, Nossa Senhora apareceu ao Papa João XXIII e acrescentou: eu tirarei do purgatório, no primeiro sábado após a morte, aquele que com devoção usar o meu escapulário. O Papa então publicou a bula sabatina, estabelecendo assim condições e os privilégios do uso do escapulário, se orientando a beijar o escapulário todos os dias e rezar pelo menos 3 Ave-Marias, pedindo a graça de nunca cair em pecado grave. É muito importante isso, meus queridos irmãos. O escapulário não é um amuleto, ele é um símbolo de quem nos é imposto seguir as origens e os ensinamentos da Mãe. Suas virtudes, e uma de suas virtudes que ela mesmo indicou, é a guarda da castidade. Não adianta, sabe, a gente usar o escapulário, ele não é um amuleto, não é para simplesmente usar. Quem usa o escapulário tem que se esforçar para ser uma pessoa casta, seguindo o estado de cada um. Se solteiro, serem castos. Se casados, serem castos no casamento. Padres, religiosos, serem castos na sua vocação. Meus queridos, é o que Nossa Senhora do Santo Escapulário está nos pedindo, que sejamos castos, que sejamos castos. Olha, é muito importante a gente dizer também que o escapulário, ele tem que ser colocado em nós, imposto em nós por um sacerdote. Mas depois, quando você tiver que trocar o escapulário, aí já não precisa mais que seja um padre, você mesmo pode impor o escapulário. Mas o primeiro deve ser imposto por um sacerdote. O sacerdote benze o escapulário e coloca em nosso corpo, em nosso pescoço.
E ainda os padres, pedem para que a gente reze o terço diariamente, ou outra oração mariana, como, por exemplo, 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e 7 Glória ao Pai. O ideal, é fazer a hora mariana, ou abster-se de carne na quarta e no sábado, porque o sábado é sempre dedicado, à Nossa Senhora. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós aqui da comunidade Nossa Senhora do Carmo, aqui da paróquia Senhor Bom Jesus, estamos assim, num clima de muita alegria. Quantas bênçãos derramadas, um povo festivo, um povo alegre, participando do novenário, agora participando desse grande dia, com celebrações aqui de Santa Missa o dia inteiro. Olha, é uma bênção saber que a Mãe de Jesus é nossa mãe, que a Nossa Senhora do Monte Carmelo é aquela que nos cobre com seu manto santo, é aquela que nos pede para que nós andemos com o escapulário dia e noite, noite e dia, porque assim seremos abençoados. E olha que quando nós usamos o escapulário, a promessa de Nossa Senhora se faz cumprir. Nós não passaremos pelo inferno e no primeiro sábado após nossa morte, nós seremos resgatados, lá do purgatório. O meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora do Carmo te cubra de muita bênção e de muita paz. Amém. Só em ti